Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Bem, que bom a gente poder estar junto, compartilhar novamente a palavra, ter a oportunidade de estar lendo a palavra de Deus, refletindo juntamente com vocês. Infelizmente, foi necessário que tivesse uma dificuldade tão grande como essa, para que a gente pudesse usar de alguns recursos, que a palavra pudesse chegar a algumas pessoas que talvez não tivessem muito interessado em ouvir. Mas em cima de tudo isso, eu queria, antes da gente começar com a palavra, eu queria orar um pouco, e eu queria que você concordasse comigo. Pai, nessa hora, Deus, nós colocamos, ó Deus amado, nosso coração diante de Ti, Senhor. Sabemos, ó Deus amado, a preciosidade, sabemos a graça, Senhor amado, que há na Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, pelo nome de Jesus, ó Deus, que essa reflexão, ó Pai, ela possa refletir a Tua vontade, Pai. Que essa reflexão possa refletir, Deus amado, aquilo, Deus amado, que Tu tens para nós. E não somente a minha vontade, não o meu querer, mas que a Tua vontade, Senhor, possa prevalecer, Senhor. Nós entregamos, Pai, o nosso país na Tua presença, Pai. Clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus amado, tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus amado, tem misericórdia, Senhor amado, para com essa, Senhor amado, para com todas as nações, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que nós não merecemos, ó Pai, mas nós, ó Pai, pelo nome de Jesus, ó Pai, nós intercedemos, ó Pai, ó Deus, pela terra, Senhor, pelo nome de Jesus. Querido, é muito importante a gente entender que nós, ao fim de toda essa situação, nós vamos sair muito mais fortes. Nós vamos sair muito mais maduros, vamos sair conscientes. Eu, graças a Deus, tenho visto que muitas pessoas têm se voltado para Deus, muitas pessoas que não atentavam para aquilo que Deus está fazendo, infelizmente, numa situação como essa, num período de crise como esse, que ninguém esperava, essas pessoas estão se voltando para Deus. Em todas as áreas, em todas as camadas da sociedade, as pessoas estão parando para refletir, sabe, a inutilidade da força humana. E para refletir naquilo que Deus é capaz de fazer por nós e através de nós. O livro que a gente vai conversar um pouco hoje é um livro que fala sobre provação. É o livro de Jó, tem o seu nome. E a maioria das pessoas sabem que quando fala de paciência, fala, tenha a paciência de Jó. E realmente Jó foi um homem que ele deu várias demonstrações, de fidelidade ao Senhor. O livro começa, quando Deus começa a narrar, o próprio Deus fala sobre o orgulho e a alegria que ele tinha de ver a maneira de Jó se portar, porque Jó tinha uma conduta totalmente diferente da conduta da maioria das pessoas. A gente vê hoje que as pessoas não se preocupam com a sua casa, com a sua família. Mas Jó era aquele homem que ele fazia oferta, fazia sacrifício, porque pensava no seu coração, pensava na sua mente, porventura os meus filhos fizeram algo que desagradaram a Deus, então eu já vou me colocar na brecha, eu já vou fazer uma oferta diante de Deus, eu já vou fazer um sacrifício diante de Deus, para que haja perdão, para que haja graça, eu vou clamar a Deus, para que Deus venha sobre eles.
E essa era a vida daquele homem, era um homem justo, e a palavra deixa bem claro que se nós formos analisar, vai encontrar alguém justo nessa terra, vai encontrar alguém que seja unânime de todo mundo nessa terra, que tenha o respeito de todos. A verdade é que não. Mas Jó, ele encontrava esse respeito da parte do Senhor. Jó encontrava em Deus esse prazer de Deus em tê-lo como filho. E o Senhor deixava claro que tinha prazer em ver a vida de Jó. Jó era um homem muito, muito, muito rico. Era um homem muito respeitado. Mas, num determinado momento na vida de Jó, ele foi provado, ele foi testado, e a calamidade veio sobre ele. Os seus filhos foram levados, a sua riqueza, tudo foi levado, ele ficou simplesmente com a sua esposa. E a crise se estabeleceu na vida de Jó, como a crise se estabeleceu nesses dias. A gente quase que não consegue entender o porquê e o que está acontecendo. A gente foi tomado de supetão por tudo isso que veio sobre nós. Alguns concordam em parar, outros não concordam em parar. Cada um no seu raciocínio tem a sua razão. Mas a grande verdade é que a humanidade está perdida. A humanidade, ela perdeu todas as suas estruturas. Todos os tripés que sustentavam várias e várias mentes, várias e várias sociedades, ruíram. A grande verdade é que nós estamos diante de uma situação, como as pessoas falam, só Deus na causa. Jó passou por isso. Mas a diferença entre Jó e toda a nação e toda a terra é muito grande. A grande verdade é que Deus não vê justiça nessas nações. Deus não vê justiça. A grande verdade é que nós, como nações, temos nos levantado, temos pecado contra o Senhor, temos virado as costas para a sã doutrina, temos colocado aquilo que é de Deus de lado, e quando nós não jogamos fora, quando nós não nos levantamos contra tudo isso. A grande verdade é que nós temos nos assemelhado não a Jó em justiça, mas nós temos nos assemelhado a Sodoma e Gomorra. E a grande verdade é que Deus não tem prazer na morte do pecador. A grande verdade é que Deus, ele na realidade não tem prazer no mal, porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele não precisa de nada para expressar a sua essência, que é amor. A grande verdade é que Deus nos ama. A grande verdade é que Deus tem uma batalha muito grande para que Ele possa se relacionar com o homem. A grande verdade é que muitas vezes nós recorremos aos amigos, mas a grande verdade é, você tem a Deus como seu amigo? Você tem se colocado diante de Deus? Na sua rotina diária, você tem pelo menos lembrado que o Senhor existe? Algumas pessoas, elas se lembram que Deus existe talvez no Natal, porque elas vão distribuir, vão trocar presente, mas a grande verdade é que elas não se lembram que Deus existe. Quantas pessoas zombam de Deus, quantas pessoas fazem piada com o nome de Deus. A grande verdade, querido, que esse é um tempo onde nós temos que parar para refletir. As pessoas estão dentro de casa, semanas, agora após semanas, e as coisas estão ficando feias. Algumas pessoas não estão conseguindo lidar com isso. Por quê? Porque é justamente nessa hora, na hora da aflição, na hora de ficar sem chão, que as pessoas não sabem o que fazer, porque a grande verdade é que elas não têm a Deus como seu Senhor. E a Bíblia fala desse homem, que de repente o homem que passava pela cidade, o homem que era respeitado por todos, talvez seja o seu caso. Talvez você, nesses dias, você se preocupe, poxa, como é que eu vou manter minha família? Talvez você olhe as notícias dos jornais e cada uma pior do que a outra. E muitas vezes você vai se enchendo dessas notícias. Mas a grande verdade é que nesse período agora é tempo de arrependimento, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de se envolver com o Senhor, é tempo de deixar Deus agir na tua vida, é tempo de aprender a se relacionar com o Criador, com aquele que é vivo, com aquele que reina. A Bíblia deixa bem claro que quando Jesus ressuscitou, Ele diz assim, é necessário que eu vá,
para que o Paráclito venha e ele vos dirá tudo aquilo que vocês deverão fazer. Ou seja, quando nós nos relacionamos com o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo começa a agir dentro de nós, e aí toda essa angústia, toda essa incerteza, toda essa situação que muitas vezes está envolvendo o teu coração, começa a mudar, porque as tuas forças se esvaíram. Agora você começa a entender que toda essa força é passageira, toda essa força que o mundo oferece é passageira, a fama, sabe, tudo isso é passageiro. A gente tem visto pessoas que ganhavam muito dinheiro, elas estão loucas. Hoje eu vi uma matéria onde os plantadores e vendedores de goiaba vendiam uma caixa de goiaba a R$40, agora eles não conseguem vender por 15. Né? E as coisas começaram a tomar uma dimensão totalmente diferente, mas é nesse momento que nós precisamos nos voltar para Deus. Quando você olha para a vida de Jó, ele passou por situações terríveis, a sua própria esposa, querido, talvez seja a pior situação, aquela pessoa que tinha que ser a sua auxiliadora, aquela pessoa que tinha que estar perto de você, ela disse para ele: por que tu não morre? Por que tu não morre? E bota fim a tudo isso. Talvez a gente sempre critique a esposa de Jó, mas a grande verdade é que ela também achava, ela entendia, como todos aqueles daquela época, entendia que o problema era porque Jó estava em pecado. O problema é porque ele estava em pecado. Os amigos de Jó, Eliú, Bildade, Zofar, Elifaz, todos eles argumentaram com Jó, todos eles encheram a cabeça de Jó de acusação. E Jó, além de atravessar o problema, tinha toda aquela situação. É do mesmo jeito, nós hoje, a gente está atravessando todo esse problema, e além de atravessar todo esse problema, a reportagem tá, as notícias tá, e fulano tá, e vão enchendo a sua cabeça. Quando pensa que não, você perde o norte. Mas a grande verdade é que é esse o momento que nós paramos para ver a nossa fraqueza. E o problema, ele se torna muito grande quando nós começamos a olhar a nossa fraqueza, quando nós começamos a olhar, sabe, a insignificância na qual nós somos, e esquecemos de olhar o outro lado da moeda, que nós na realidade somos fracos, mas tem um que é forte, tem um que é o nosso Pai, tem um que é aquele que toma conta de nós. Eu lembro muito que na nossa casa, eu e a Cláudia, a gente tinha o costume de, às vezes quando os meninos estavam com algum problema, a gente chegava: calma, papai está aqui, mamãe está aqui. Eu lembro que uma vez a Nicole, ela quebrou a perna, e eu fui no hospital, e a Cláudia já estava lá, e eu lembro que, quando eu fui chegando, eu ouvi a Nicole falar assim: eu quero meu pai. E quando eu cheguei, ela se sentiu segura. Querido, muitas vezes nós nos sentimos inseguros, porque nós não temos consciência, nós não temos o costume, nós não temos um relacionamento com o nosso Pai. Se eu que sou pai posso chegar e falar: calma, o papai está aqui, imagine o nosso Senhor, imagine o nosso Pai, que realmente reina, que vive, que tem toda a autoridade. Irmão, quando Ele tem liberdade para agir, nós podemos nos acalmar. É tempo de se acalmar, é tempo de tirar proveito, é tempo de entender que Deus tem o controle de todas as coisas, é tempo de entender que Ele sabe o que faz. Eu imagino a situação de Jó, apesar de tudo que estava acontecendo, ele sai da cidade, ele foi obrigado por força das circunstâncias a estar fora da cidade, humilhado, cheio de acusação e cheio de perguntas. Então, enquanto Jó passou por esse momento, enquanto Jó teve essa trilha, sabe, de perguntas em cima de pergunta, de perguntar para Deus o porquê estava acontecendo aquilo, de perguntar por que foram tirados os seus filhos, de perguntar por que a sua fortuna foi embora, perguntar por que a sua saúde foi embora. Enquanto ele vivia essa demanda, enquanto ele vivia esse sofrimento, sabe, ele não experimentou daquilo que Deus tinha para ele. Sabe, Jó, na realidade, ele não se levantou contra Deus. Ele não quis colocar a culpa em Deus. Mas em muitos momentos ele desejou não ter nascido. Em muitos momentos ele desejou ter morrido, porque ele achava que talvez isso fosse a solução. Mas imagina comigo se Deus tivesse tirado a vida de Jó nesse momento. Se Deus tivesse obedecido, sabe, o desejo de Jó na hora da aflição, Jó não tinha entrado no lugar onde ele entrou.
Jó não tinha participado, não tinha experimentado da bênção que ele experimentou. Quando nós falamos que nós vamos sair muito melhor dessa situação, é porque nós vamos sair melhor da situação, querido. A grande verdade é que isso é um momento, sabe, o momento que a circunstância trouxe diante de nós, nas quais nós temos que nos voltar para o Senhor. Nos voltar para o Senhor. O texto ele é muito claro, o texto ele é muito forte. Lá em Jó 42, versículo 1, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes. Querido, esse homem estava atravessando toda essa situação, mas ele não esqueceu do poder de Deus. Ele não esqueceu que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. E se algumas coisas estão acontecendo, é porque, na realidade, Deus está querendo nos ensinar algo. Na realidade, Deus está querendo nos trazer para o centro da sua vontade. O caos tinha estabelecido na vida de Jó. Mas não foi a primeira vez que o caos se estabeleceu, e nem será a última vez que o caos se estabeleceu. Mas a grande verdade é que quando o caos se estabelece, o que é capaz de mudar o caos é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e as trevas tomavam conta de tudo. Mas a palavra de Deus veio trazer verdade. A palavra de Deus veio trazer, sabe, luz. E é isso que Deus quer na sua vida, que nesses momentos a palavra dEle possa entrar no teu coração. A palavra dEle possa habitar a tua mente. Sabe, que essa palavra possa ruminar dentro de você, que essa palavra possa transformar a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de ouvir, a sua maneira de querer, a tua maneira de se entregar. Eu sei que nesses momentos onde as pessoas estão reclusas nos seus lares, muitas coisas têm vindo à tona. Por exemplo, falta de paciência. As pessoas andam sem paciência, porque elas não estavam acostumadas com tanta gente dentro de casa. Elas não estavam acostumadas com os limites. E a grande verdade é que muitas vezes nós estamos nesses limites, porque nós não obedecemos os limites de Deus. E Deus, pelo seu amor, pela sua graça, Ele permite essa situação e te dá a oportunidade de mudar de vida, te dá a oportunidade de ver as coisas de uma outra forma. A Bíblia lá no livro de Mateus diz que os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Querido, quer herdar a terra? Quer herdar a terra? Quer herdar a terra? Quer herdar aquilo que é de Deus? Aprenda a ter controle. Aprenda a controlar suas emoções. Aprenda a valorizar aquilo que tu não valoriza. Aprenda a colocar valor naquilo que Deus valoriza. Querido, nós estamos vivendo um tempo de verdade, um tempo onde as pessoas estavam carentes. E não é possível que a gente vá ter o mesmo fim que Sodoma e Gomorra teve. Mas é necessário que nós venhamos abrir os nossos ouvidos, levantar os nossos olhos e olhar para o Senhor. Abrir o nosso coração e deixar que Deus troque esse coração duro por um coração de carne. Ah, pastor, mas o senhor às vezes fala muito duro, querido. A veia que Deus colocou em mim é essa. O pastor prega de uma forma, o mestre prega de outra forma, o apóstolo prega de outra forma, o profeta prega de outra forma, o mestre prega de outra forma. O importante é que a palavra seja pregada. O importante é que a verdade de Deus ela venha se abrir diante de você e que você colha, que você se alimente dessa verdade. Eu tenho visto muitas pessoas têm mudado de ideia com relação ao reino de Deus. Muitas pessoas duras, muitas pessoas que se levantavam, muitas pessoas que ridicularizavam, muitas pessoas que malhavam da palavra de Deus. Elas estão vendo a futilidade, a inutilidade daquilo que é força humana. Elas estão, infelizmente, obrigadas a entender que existe uma força maior, que existe um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Agora, a humanidade colhe o que planta. A humanidade colhe o que planta. Pastor, mas e agora? A gente plantou e está colhendo. Querido, se você quer mudar a sua colheita, você tem que mudar a sua sementeira, tem que mudar a sua maneira de semear. Então é tempo de se voltar para o Senhor, é tempo de almejar o Senhor. Jó, ele entendeu isso. Jó, ele não foi jogado para as tralhas, não foi jogado fora por Deus, porque ele chegou diante de Deus, porque ele arguía com o Senhor, porque ele perguntava, porque ele não
estava entendendo. A grande verdade é que Jó, em nenhum momento ele se apartou do Senhor, nenhum momento ele ultrajou aquilo que Deus queria fazer para ele, nenhum momento ele virou as costas, mas pelo contrário, ele insistentemente buscava a presença do Senhor. É isso que Deus quer para cada um de nós, que venhamos buscar a sua face, porque é buscando a face de Deus que as coisas vão mudar, que a história vai mudar, que o curso que tem tomado, todas as coisas que estão acontecendo vai mudar, porque Ele nos quer bem, Ele nos quer dar a vitória, porque Ele é a vitória, Ele tem poder. Querido, esse tempo vai passar, mas quando passar, você estará com Ele, você vai aprender a caminhar com Ele. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Querido, quais são os planos de Deus para a sua vida? Jó, ele sabia que Deus tinha planos para a vida dele, e sabia que esses planos não poderiam ser frustrados, porque Jó não queria, porque existia a vontade de Jó, que os planos de Deus não fossem frustrados na vida dele. Agora eu te faço uma pergunta: qual é a tua vontade para os planos de Deus? Quantas pessoas, ao ouvir uma pregação como essa, torce a cara, torce o rosto, né? Ficam nervosas. Por que isso? Mas Jó não era esse tipo de pessoa. Querido, se você aproveitar esse tempo, vai ser um tempo de transformação na tua casa, vai ser um tempo de relacionamento com Deus, vai ser um tempo de ação de Deus na tua vida. Versículo 3: quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Sabe, Jó, ele se considerava um cara sábio, e na realidade o era. Mas ninguém, mesmo sendo sábio, ninguém sendo culto diante de Deus, representa nada. E Jó, nesse momento, ele está reconhecendo, sabe, a inutilidade de toda a sua sabedoria humana, a inutilidade de todo o seu conhecimento humano. Por quê? Porque a experiência estava gerando isso para ele. Porque ele estava vendo que ele podia fazer o que fosse, sozinho ele não conseguia. Os seus amigos ficavam buzinando: ah, porque você pecou, ah, porque você não pode falar isso, ah, porque isso e porque aquilo. Quantas vezes, querido, nós estamos em volta de muitos amigos que, ao invés de nos levar para Cristo, ao invés de nos levar para a palavra de Deus, ao invés de infundir a verdade, ao invés de nos fortalecer, pelo contrário, eles minam a vontade de Deus das nossas vidas. Qual é a tua posição, querido? Quem são os seus amigos? Quem são aqueles que influenciam a sua vida? São aquela galera que te leva para o mal? É aquela galera que não quer nada de Deus? É aquela galera que acha que o reino de Deus, isso é coisa ultrapassada, de gente quadrada? Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que não dão valor à família? São aquelas pessoas que não respeitam a sua casa? Essas são as pessoas nas quais você se envolve com ela. Sabe, esses amigos de Jó, eles eram homens sábios, eles eram homens justos, eram homens muito bons. Eram homens que talvez nem a gente chegasse perto dele. Mas a verdade é que quando chega no final, Deus reprova todos eles. Porque todos eles, no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua experiência, não foram capazes de discernir a vontade de Deus. E aí a gente tira algumas lições. Quantas pessoas estão dançando na vida? Quantas pessoas estão perdendo tempo na vida? Quantas pessoas estão jogando fora oportunidades? Quantas pessoas debaixo da sua sabedoria, debaixo do seu orgulho? Quantas pessoas, que ergueram um altar de inveja, um altar de prostituição, um altar de idolatria, um altar de sensualidade, um altar de luxúria, e deixaram o altar de Deus de lado. Mas Jó não foi esse cara. Jó não foi esse. Jó, ele não sabia direito o que estava acontecendo, mas ele insistia. É tempo de nós aprendermos a insistir. É tempo de nós permanecermos no Senhor. É tempo de nós tirarmos proveito com tudo isso que está acontecendo. Esses dias eu tenho mandado o endereço, o link da igreja para todo mundo, para gente que eu nem lembrava mais, para gente que eu nem lembro o nome. Eu estou mandando, por quê? Porque o que importa, né, querido, é que a palavra seja pregada. O que importa é que nós venhamos expressar aquilo que temos dentro de nós. Se a palavra de Deus, ela está enchendo o teu coração, está inundando, não tem como a tua boca, não tem como o teu corpo expressar outra coisa.
Quantas pessoas estão lá no Face, lá não sei aonde, nas redes sociais, dançando e rebolando a bundinha lá. Quantas pessoas estão tirando foto lá, mostrando o corpo. Mas elas mostram, elas dão o que elas têm, elas só têm isso. Mas você, querido, foi chamado a ter mais. Você foi chamado a ter a palavra de Deus, foi chamado a ter a essência da criação dentro de você, a essência, sabe, da paternidade dentro de você, a essência de filho dentro de você. Sabe, é isso que você tem que colocar para fora. E à medida que você vai se enchendo da palavra de Deus, ninguém vai conseguir calar a sua boca. Ninguém vai conseguir calar a expressão daquilo que está dentro de você. Porque os teus olhos vão falar, sabe, a sua face vai falar, sabe, vai ficar claro, vai ficar patente quem é importante para você. É isso que Deus está chamando você a tomar essa decisão. Sabe, você que afastou, por que você afastou? Será que diante de uma situação como essa, não é hora de refletir? Será que não é hora de retroceder? Será que não é hora de cortar tudo aquilo que Satanás plantou na tua vida? Tantas desculpas, tantas situações. Na verdade, falei do que não entendia. Sabe, Jó, ele chega à conclusão que em meio a toda essa situação, ele falou de muitas coisas que não entendia. Sabe, hoje muitas pessoas falam do que não entendem. Muitas pessoas hoje, elas dizem assim, olha, religião não se discute. Querido, na realidade, religião não é para se discutir, mas nós podemos conversar, e nós não precisamos conversar sobre religião, mas nós podemos conversar, podemos aprender uns com os outros, mas com relação à palavra de Deus, que ela é viva e ela é eficaz. Ela tem, sabe, a capacidade de te instruir para todas as coisas. A palavra de Deus, ela tem na sua essência todo o segredo, porque ela é o manual da humanidade. Ela expressa a vontade de Deus. Mas Jó, ele diz, olha, eu falei de coisas que eu não conhecia. Sabe quantas vezes nós vamos precisar para mudar a história da nossa vida, para mudar o caos que está acontecendo, entrar nessa palavra, começar a conhecer essa palavra. Começar a abrir o coração e falar, Deus, fala comigo. Deus, eu aprendi, eu venho, a minha família, desde os meus bisavós, os tataravós, eles me ensinaram dessa forma, eu aprendi essa religiosidade. Mas eu preciso conhecer a verdade. Sabe, Jó está diante de Deus, querido. Ele está falando com Deus. Sabe por que ele nesse momento está falando com Deus? Porque ele se permitiu calar para Deus falar. E para depois ele poder falar. Muitas vezes nós falamos demais, muitas vezes nós temos a nossa própria vontade, muitas vezes o nosso ego é ele que fala, muitas vezes nós somos papagaio dos outros, somos papagaio da incredulidade, somos papagaio de pessoas que não têm entendimento de nada, porque nós somos aqueles que repetimos coisas que nós não sabemos, repetimos coisas erradas que os outros falam. Mas Deus, ele te chama a parar e começar a refletir, para que você chegue à conclusão que Jó chegou. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Querido, quando Jó começa, sabe, no auge de tudo que está acontecendo, ele para, ele dá um tempo para tudo aquilo. Ele tira os olhos daquilo que está acontecendo. Sabe, hoje é tempo de nós tirarmos os olhos de tudo isso que está acontecendo. Porque quando a gente olha para as notícias, a nossa tendência é o quê? Desespero. A nossa tendência é o quê? Depressão. A nossa tendência é o quê? Que o caos se instale muito mais. Além do caos instalado lá fora, ele começa a se instalar dentro de nós. Mas ele começou a olhar as maravilhas de Deus. Querido, dá lugar para que Deus possa ministrar na tua vida. Dá lugar para que Ele possa te falar. Sabe, eu te pergunto, você já ouviu alguma vez o Senhor te chamar de filho amado? A Bíblia relata que todos que estavam perto de Jesus ouviram Deus do alto do céu dizer em alta voz, bradar, este é o meu filho amado. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Você já ouviu a voz do Espírito Santo bradar no teu coração, dizer que Ele te quer, que Ele te ama? Você já parou para pensar que Deus, Ele quer estar com você? Ele quer estar com você, Ele quer tomar conta de você, Ele quer, sabe como a gente falou há uns minutos atrás, papai está aqui, papai está aqui. Você já imaginou isso, querido? Sabe, essa voz do Senhor que é capaz de te tranquilizar, essa voz do Senhor que é capaz de gerar em você essa segurança. Tu já parou para ver isso?
Tu já parou para sair, sabe, desse nicho de religiosidade, de pensamentos mortos e experimentar algo vivo? Coisas que eu não conhecia. Querido, olha só o que esse homem diz. Esse homem chega um momento da vida dele, que sendo elogiado pelo próprio Deus, querido, você conhece alguém que tem o elogio de Deus? Ele foi elogiado, ele foi notado, ele foi o prazer do próprio Deus. Ele chega num momento da sua vida e diz, coisas que eu não conhecia. Sabe, isso mexe muito com algumas experiências que nós temos, com algumas atitudes que nós temos, porque nós podemos ter várias atitudes que são corretas, nós podemos ter inclusive êxito em várias áreas espirituais da nossa vida, mas se nós não estivermos caminhando com o Senhor, do que adianta isso? Se nós não conhecermos o Senhor face a face, se nós não pudermos, sabe, ter esse relacionamento com Ele, de poder falar com Ele, de poder ouvir essa voz dentro de nós, se nós não pudermos parar para entrarmos na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela norteia a nossa vida, que a palavra de Deus ela comece a colocar, sabe, a nossa vida no caminho, que a palavra de Deus possa instruir, ela possa transformar a maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ler, de compreender. Sabe, o Espírito de Deus, ele tem um desejo muito grande que nós venhamos passar por isso. A Bíblia diz claramente que se o povo que se chama pelo meu nome me buscar, orar, sabe, ele se arrepender do seu mau caminho, ele virá e sarará a terra. Essa palavra ela é atual. Deus, ele quer sarar a terra, Deus quer sarar toda essa situação, Deus quer vir sobre nós, mas é necessário que esses dias nós viemos experimentar o que Deus tem para nós. É o momento de nós pararmos e falar, Deus, fala comigo. É momento de nós nos enchermos de Deus. A gente tem uma série de filmes que são filmes abençoadores, são filmes que trazem, sabe, o nosso coração a refletir naquilo que Deus tem. Por exemplo, Os Corajosos, um filme tremendo. Querido, é tempo de parar, de gastar tempo ouvindo a palavra de Deus. É tempo de parar de ler a palavra de Deus. É tempo de meditar na palavra de Deus. É tempo de levar a palavra de Deus. É tempo de receber a palavra de Deus. Sabe, eu achei muito interessante tudo o que aconteceu, porque todas as forças foram abaladas. Todas as forças, não tem nenhuma que não foi abalada. Todas as forças foram abaladas. Mas a força de Deus não foi abalada. A palavra de Deus não foi abalada. A igreja de Deus cresce. A igreja de Deus avança. A igreja de Deus está ganhando terreno. A palavra de Deus ela é viva, ela continua fluindo. Ela continua alcançando, ela continua salvando, ela continua transformando, ela continua agregando, ela continua trazendo arrependimento às pessoas, ela continua levando os filhos a se converter aos pais, os pais aos filhos. É isso que Deus quer. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Querido, isso fala de relacionamento. Fala de você aprender a perguntar para Deus. Quantas vezes você pergunta para Deus se a sua atitude ela é a correta? Quantas vezes a gente, como eu falei já, a gente torce a cara para alguém que vai falar do Senhor, porque, não, ele tem uma outra religião, não, a minha religião é essa. Quantas vezes a gente torce a cara, mas Jó, ele fala, eu vou te perguntar. Por que você não pergunta para Deus? Por que você não olha na palavra de Deus? Por que você não olha nos alicerces da palavra de Deus? Aquilo que a palavra está instruindo. A palavra, ela na realidade é o ponto de fuga para a verdade. Ela é a verdade, é dela que emana toda a verdade, porque ela vem dele, porque ela vem do Senhor. É ela que é capaz de gerar o conhecimento, ela que é capaz de capacitar você para julgar aquilo que te falam. Quantas pessoas falam sem nunca ter lido a palavra? A gente lembra que há algum tempo atrás as pessoas falavam no Brasil, olha, não leia a Bíblia, porque se você ler a Bíblia você vai enlouquecer. Querido, a gente enlouquece, mas enlouquece de amor pelo Senhor. A gente enlouquece para estar perto do Senhor. A gente enlouquece para ler mais e mais e mais, porque a palavra ela traz vida. Mas agora os meus olhos, eu perguntarei e tu me ensinarás, né? Querido, Deus, Ele quer te ensinar. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente.
É isso que Deus quer te dar, sabedoria. Segue discernir que Deus é capaz de transformar, que Deus é capaz de restaurar, que Deus no seu amor não te enxotou, não te jogou fora, mas Ele continuou, mesmo você do jeito que você era, Ele continuou amando, assim como Ele amou a Jó. Deus, Ele te ama, querido, Ele quer transformar a sua vida. É hora de mudança, é hora de parar, é hora de se arrepender, é hora de buscar a face de Deus, é hora de buscar aquilo que Deus tem para você, é hora de se envolver com aquilo que Deus tem. E eu creio, querido, eu creio que Deus, Ele é capaz. Eu creio que Deus quer fazer algo novo na sua vida. Eu creio que esse momento não é um momento de derrota, mas esse é o momento onde os filhos de Deus se manifestam. Esse é o momento onde aqueles que estão com Cristo Jesus se manifestam. Esse é o momento onde aqueles que têm a palavra, aqueles que estão intimamente ligados ao Senhor, eles estão se manifestando, porque esse é o momento onde se conhece um amigo. Esse é o momento onde se conhece o irmão. Esse é o momento onde nós podemos, nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me acode, Senhor, me ajuda, Senhor, eu pequei. E eu tenho certeza, Deus, que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai restabelecer a tua alegria. A Bíblia diz que Jó, ele foi abençoado naquilo que ele tinha perdido 7 vezes mais. 7 vezes mais. Jó, ele na realidade se tornou um homem que teve tudo aquilo que ele perdeu, Deus restituiu 7 vezes mais. Isso fala que Deus é capaz de infinitamente agir na tua vida. Ele é capaz de te proteger naquilo que tu tem necessidade. Ele é capaz de te socorrer naquilo que tu tem necessidade. Ele vive. E Ele te vê, querido. Ele te vê. A gente tem conversado com pessoas que muitas vezes dizem: poxa, parece que esqueceram de mim. Parece que eu morri e já me enterraram. Querido, eu queria dizer para todas as pessoas que estão pensando assim: o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te ama. Esse momento é só uma oportunidade para que você possa perceber que Ele está próximo. Ele está mais perto do que você imagina. Ele está pronto para te dar a mão. Ele está pronto para guardar a tua vida. Ele está pronto para te ouvir. E Ele está pronto para falar com você. Basta você tomar, uma decisão diante do Senhor. Basta você chegar no seu coração e falar: Deus, me socorre. Deus, eu pequei contra Ti. Deus, eu argumentei sem saber de nada. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Querido, é simples assim. Pastor, é simples assim? É simples assim, é simples demais. Muito simples. Deus, Ele quer agir na sua vida. Deus quer agir na sua vida. E eu queria te convidar nessa hora a orar, né? Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, nós colocamos, ó Pai, cada um dos Teus filhos, ó Pai, nessa hora, Pai. Nós clamamos, ó Deus amado, que Tu, nessa hora tão forte, nessa hora, Deus amado, onde muitas pessoas, ó Deus amado, estão, ó Deus amado, necessitadas, Senhor. E graças a Ti, Deus, porque elas necessitam e podem, Deus, encontrar em Ti socorro. Pai, nós clamamos nessa hora, Pai. Cala as mentiras do diabo, Senhor. Cala as mentiras do diabo, Senhor. E que a Tua palavra, Deus amado, que vem trazer vida aonde não há vida, que vem trazer luz aonde tem trevas, que vem trazer, alegria onde há tristeza, Senhor, venha sobre os Teus filhos, Pai. Que Tu receba, Deus amado, essa casa. Que Tu receba essa pessoa, Deus amado, que está aí, ó Deus amado, diante de Ti, Pai. Nós clamamos, ó Pai, restaura a vida dessa pessoa. Restaura, Deus amado, o seu coração. Pai amado, vem fortalecer essa pessoa, Pai. Nós sabemos, ó Pai amado, que é na hora da fraqueza que Tu se faz forte. Sabemos, ó Pai amado, que é na hora da dificuldade, Deus amado, que Tu é o nosso socorro bem presente, Pai. E nessa hora, Pai, nós Te clamamos, Pai.
Toma, Senhor amado, essas vidas, Pai. Toma todos esses lares, ó Pai. Toma cada um, ó Deus amado, que não está podendo vir à igreja, Pai. Que Tu possa, Senhor amado, consolar. Que Tu possa, Deus amado, no Teu amor fortalecer. Ó Deus amado, que Tu faça uma cercadura de anjos, ó Pai, em volta, Senhor amado, da casa dos Teus filhos, ó Pai. Que esse aí que está ouvindo, ó Deus, que tem uma dificuldade, Pai, que Tu possa, Senhor amado, no Teu amor, ó Deus amado, guardá-lo. Que Tu possa protegê-lo, Senhor. Que a Tua palavra, Deus amado, que é uma faca de dois gumes, Senhor, venha, Senhor amado, dissipando, Deus amado, toda a artimanha do diabo, Senhor. Venha quebrando, Deus amado, toda dureza de coração, ó Pai, que possa, Senhor amado, como naqueles dias, Senhor amado, ó Deus amado, onde o sacrifício era feito, Senhor amado, e aquilo que era agradável, Senhor amado, era separado para Ti, e aquilo que não era agradável era jogado fora, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus, Pai. Toma os Teus filhos da Tua presença, Pai. Toma, Deus amado, a nossa nação. Toma, Senhor amado, em particular, Senhor amado, a casa do Pai. Que cada um, ó Deus amado, possa se mover no Teu Espírito, ó Pai. Que Tu possa, Senhor amado, guardar, Senhor amado, nesses dias, a vida de cada um deles, ó Pai. É isto, Senhor, que nós Te pedimos, ó Pai. É isso, Deus amado, que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Quer ouvir essa palavra, que você vá lá e clique em inscrever, porque isso faz diferença, sabe, que você compartilhe uma palavra sua, que você compartilhe aquilo que você está sentindo, que você realmente abençoe uma outra pessoa, porque é nesse momento que os filhos de Deus devem se manifestar. Eu tenho visto pessoas nesses dias, sabe, aceitando Jesus. Tenho visto pessoas nesses dias, porque pararam para ouvir a voz de Deus, tendo as suas vidas transformadas. E eu declaro em nome de Jesus, que se você der espaço, se você der liberdade, o Senhor vai entrar, o Senhor vai mudar, o Senhor vai transformar a sua vida, e Ele vai tirar todo o deserto de dentro de você, e vai transformar o seu coração num oásis, porque Ele é vida, porque Ele é graça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.